busco, é meu trabalho. E logo no início, eu me via de frente, tantas vezes, na verdade quase a todo tempo, com a crueldade humana. E aquilo me doía, eu dizia, meu Deus, como o ser humano ainda é egoísta, como o ser humano ainda gosta de ter vantagem sobre o outro, como o ser humano ainda pouca empatia tem pelo seu irmão. E eu comecei a ficar muito desanimada. Eu dizia, Jesus, tanto que eu pedi essa oportunidade, achando que ela me seria veículo de felicidade, e na verdade ele tem sido um veículo de grande desânimo e tristeza, porque sinto-me fraca para lidar com tudo isso. E foi uma das melhores experiências da minha vida. O meu mentor, de maneira maravilhosa, como sempre, no auge da minha lamentação e dos meus devaneios românticos, disse-me, Aline, acorde. Se você vivesse no mundo ideal, a sua profissão sequer existiria. Se você vivesse num mundo em que os seres humanos se amam, se respeitam, para que tribunais, justiça, polícia, presídios? Então, vá, trabalhe e seja feliz. E entenda a realidade que você tem nas mãos hoje. E é ela que você tem que trabalhar. Foi uma maravilha. Ele me acordou como ninguém. De lá para cá, eu deixei de sofrer? Não. Continuo sofrendo. Ainda muitas e muitas vezes. Está aqui meu amado marido, que acompanha muito de perto. Dia sim, dia não, eu chegava em casa dizendo, meu Deus, eu não aguento mais essa carreira. Eu não aguento, eu vou sair. Não, isso não é. Eu preciso, porque muitas vezes a gente se sente impotente. Assim como os médicos, que amam, servem com amor. Mas quantas vezes sentimos-nos impotentes? Mas aí, meus irmãos, eu também entendi que entre a minha humildade, que eu precisava entender a minha humanidade, a começar pelo fato de que justo é só Deus. Mas nada no mundo é justo. Nós somos aqui meros atores que, tentando servir ao Cristo, fazemos ali uma mísera parte. Mas essa mísera parte precisa existir. Porque um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando se junta, é uma teia grandiosa de amor e de bem no mundo, através das vocações. E nós espíritas sabemos que cada vocação que trazemos neste mundo já foi combinada lá em cima, de acordo com as nossas necessidades de reparação e aprimoramento, e para servir a Jesus e para alçar os degraus nessa escala evolutiva. Então, por isso, não podemos desanimar. E eu falo para vocês, repetindo 1000 vezes para mim, não posso desanimar. Vocês não podem desanimar. Sabe, é verdade, eu vou corrigir. A gente pode, a gente é livre para tudo. Mas nós não devemos. Lembrem que agora há pouco nós dissemos, nós não queremos desperdiçar essa oportunidade maravilhosa e decisiva, porque nós já tivemos muitas outras e teremos outras adiante. Mas essa, acreditem, ela é decisiva e definitiva. Não só porque nós estamos na transição, porque é a que nós temos agora. A oportunidade de agora é sempre a mais importante. Não é a de ontem, nem vai ser a de amanhã. É a de agora. Porque é a única sobre a qual nós podemos atuar. Então, coragem. Coragem, sentinelas de Cristo. Avante. Saúde e doença. O que se pode considerar como saúde ou doença sob a ótica do ser integral, isto é, considerando-se a sua constituição multidimensional e energética vibracional? Essa é a primeira questão que eu coloco aqui para a nossa análise, diante de tudo que nós já conversamos. E aqui o 2, podemos dizer que as definições são as mesmas para o espírito imortal e para o corpo físico passageiro? Qual é a análise que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos retomar um pouquinho os centros de forças. Nos centros de forças localizados no nosso perispírito, lembrando que é aquele corpo mais sutil que o corpo físico e mais denso que o espírito, o envoltório do espírito. Ali acontecem as irradiações de uma energia que na sua origem ela é essencialmente equilibrada e saudável. Entretanto, obedecendo essa lei vibracional, ela sofre o influxo
de todos os sentimentos, pensamentos, atitudes que nós temos. Então, exemplificando, o meu centro gástrico, meu centro de força gástrico, que eu mostrei para vocês aqui, vamos voltar lá, aqui, ó, o gástrico. Ele está ali emanando uma energia saudável originalmente. Entretanto, eu sinto raiva. Eu sinto uma raiva, uma contrariedade tremenda. Naquele mesmo momento, esta raiva emana uma mensagem para este centro de força correspondente no meu perispírito. É o correspondente à região gástrica. E a partir dali, começa a haver uma alteração dessa energia essencialmente saudável. E aquilo que girava de maneira a gerar uma energia totalmente limpa, digamos assim, ele passa a girar de maneira mais desordenada, porque o centro de força ele tem um movimento de vórtice, ele gira. Então ele passa a girar de maneira desordenada, desequilibrada. Então aquilo que nós chamamos de doença no corpo físico, nada mais é do que um reflexo, um espelho onde se reflete o desequilíbrio desses centros de forças, o desequilíbrio da nossa energia essencial divina, que na origem primordialmente era saudável. Mas eu, com o meu sentimento, agi sobre aquele centro de força e o desequilibrei. E a partir do momento que eu desequilibro, ele passa a gerar uma energia igualmente desequilibrada, que depois de um certo tempo vai gerar, vai somatizar no meu corpo físico uma enfermidade. E é exatamente aí que entra a figura do duplo etéreo, que eu falei para vocês. Por que o duplo etéreo merece uma atenção especial? Porque o duplo etéreo, ele é uma camada que ele intermedia o corpo físico e o perispírito. Então, ele faz essa intermediação entre essas irradiações energéticas do perispírito para o corpo e, em contrapartida, também é uma via de mão dupla do meio ambiente externo para o perispírito. O que eu quero dizer com isso? Bom, não é só a irradiação dos centros de forças perispirituais que emanam uma saúde ou a doença para o nosso corpo físico. Isso significa que quando eu ingiro bebida alcoólica, por exemplo, ou faço uso de cigarro, isso vai imediatamente, isso emana uma energia deletéria, ruim, destruidora para o meu perispírito. Mas para que ele chegue no perispírito, ele passa pelo duplo etéreo. Por quê? Olha a grandeza e a perfeição de Deus Pai. É inalcançável ainda para o nosso entendimento. O duplo etéreo, ele funciona como uma tela de proteção. Porque se não fosse o duplo etéreo, qualquer energia, a própria energia emanada diretamente do espírito, seria o suficiente para desintegrar o nosso corpo físico. Olha que coisa interessante. Eu fiquei maravilhada quando eu vi isso. É o suficiente. Então, precisa ter esses corpos e, sobretudo, a tela do duplo etéreo. E quando nós agredimos o nosso corpo físico com esses elementos tóxicos, como a bebida alcoólica, o cigarro e outras drogas entorpecentes, e Joseph Gleber fala no livro, inclusive Medicina da Alma, que até medicamentos que contêm elementos absolutamente tóxicos também vão atuar e ferir o duplo etéreo. Só que o duplo etéreo, num primeiro momento, numa primeira agressão, ele vai tentando conter, como uma teia mesmo, uma tela, né? Ele vai tentando conter. Só que quando a gente vai insistindo naquele movimento agressor, geram-se buracos, rasgos, exatamente isso. E quando esses buracos acontecem, é muito grave. Muito grave. Porque quando há um dano no duplo etéreo, Joseph Gleber explica que é muito difícil a recomposição. É muito difícil. Porque ele é composto basicamente de ectoplasma.
Então, além dos tratamentos convencionais das casas espíritas, é necessário que haja um trabalho médium habilitado à doação de ectoplasma, que a gente sabe que não é tão comum. E muitas vezes ainda assim não é suficiente para recompor, porque ele diz lá, não recompõe, a gente consegue só amenizar. Então vejam só a nossa responsabilidade. Nós vamos literalmente nos destruindo por conta das nossas próprias ações. E como eu disse, é uma via de mão dupla. É do meio ambiente externo para o nosso perispírito, seja com entorpecentes, bebida alcoólica, sentimentos, atitudes e pensamentos, né? Ou seja, na verdade vou corrigir, ambiente externo, aquilo que a gente coloca dentro de nós. E do perispírito, nessa outra via, para o corpo físico, aquilo que sentimos, pensamos e fazemos, né? Então, é importante a gente entender essa relação e esse mecanismo, essa via de mão dupla. Tá? E vamos passar a cuidar melhor de todo o nosso ser, de maneira especial do nosso dupletério. Porque quando ele se rompe, o mais grave ainda de tudo isso é que nós ficamos ainda mais suscetíveis a vírus, bactérias e larvas astralinas dos subplanos astrais, que são gravíssimos, gente. Gravíssimos, gravíssimos. E mais, ficamos ainda mais suscetíveis à ação de irmãos, do assédio de irmãos menos esclarecidos, que por motivo ou outro nos perseguem ainda e nos querem vingança. Então olha que finalidade maravilhosa, importantíssima que tem o dupletério. E que a todo tempo, muitas vezes sem saber, nós vamos destruindo com os nossos maus hábitos, né? E ele também, como eu disse, sofre influência de tudo que é emanado pelo perispírito, que é a questão dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes. Não esqueçamos disso, tá? Então, voltando aqui, será que a gente pode, já caminhando para o final, tá? A gente se pergunta, do ponto de vista material, o que é saúde? Eu poderia dar a palavra ao nosso querido irmão Cruz, ele nos daria aqui a definição como médico. O que é saúde? Quando a gente olha aquele corpo físico e ele está dentro de parâmetros aceitáveis segundo a ciência médica, né? Mas, a partir do que nós falamos aqui, a gente já entendeu o quê? Que, na verdade, muitas vezes, do ponto de vista perispiritual, energético, eu já estou totalmente desequilibrada e desordenada. Mas, por um motivo ou por outro, ainda não se somatizou, ainda não refletiu no meu corpo físico. Mas eu já estou gravemente doente. E em qualquer momento vai eclodir no meu corpo físico a enfermidade, a moléstia. Mas tem uma outra análise que nós precisamos fazer juntos. Nós, como seres multidimensionais, espíritos imortais, qual é a verdadeira cura que nós buscamos? É a do corpo? Não. A verdadeira cura que nós buscamos é a da alma. É a do espírito imortal. E é por isso que nós estamos aqui. É buscando essa cura. Verdadeira cura. Eterna cura. Aquilo que eu conseguir curar nessa encarnação. Aquela dor e aquela doença da alma que eu conseguir curar aqui. Dela eu nunca mais padecerei, porque será uma conquista inalienável e eterna do meu espírito. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Na verdade, Ele é o próprio amor e a própria justiça. Então, tudo que conseguimos conquistar com o nosso próprio mérito, mas é claro, nunca sozinhos, sempre com os favores de Jesus, nunca mais nos será tirado. Então é essa cura, meus irmãos, que nós precisamos perseguir. Não só do corpo, que o remédio químico vai e mascara, mas a da alma. E quando a gente fala cura da alma, a gente diz que a cura daqueles sentimentos, daquelas dores, daqueles traumas, daqueles medos que desencadearam em nós esse desequilíbrio essencial perispiritual, na alma. E que tão somente refletiram no corpo físico esse desequilíbrio. O que é interessante nós pensarmos? Muitas vezes, nos trabalhos de cura,
abençoadíssimos que temos nas nossas amadas casas espíritas. Essas casas de Jesus. Quantos irmãos se achegam, sedentos pela cura do corpo físico. E pouquíssimos de nós procuramos a cura espiritual. Porque quando estamos sofrendo, nós só queremos nos desvencilhar daquilo que nos causa dor, porque a dor nos entorpece. Mas, quando já mais lúcidos sobre nós mesmos e sobre o nosso verdadeiro ser, muitos espíritos que vão a esses trabalhos, irmãos encarnados que procuram esse trabalho, em desprendimento do corpo físico, em espírito dizem: eu não quero a cura do corpo, porque eu vejo e entendo o quanto esta prova para mim tem me curado o espírito, então eu quero permanecer com ela, eu me sinto apto a permanecer com ela, porque definitivamente me sinto pronto para vencer este ponto da minha vida, da minha existência imortal. Então, muitas vezes nós nos questionamos, principalmente quando trabalhamos em serviços de saúde nas casas espíritas: por que uns se curam? Por que outros desencarnam? Por que outros lutam tanto, padecem tanto e não conseguem? Claro, aí há uma infinidade de razões e de explicações que a nós não seria possível trazer uma a uma, porque também nem detemos esse conhecimento total, temos uma parte dele, pelo que a doutrina já nos pode trazer. Mas pelo pouco que já nos foi ensinado e revelado pelo alto, sabemos também que a doença no corpo físico é a única forma de nós expurgarmos manchas perispirituais, cicatrizes espirituais. Certa feita ouvida a espiritualidade, cada chaga que se faz no corpo é um ponto luminoso que se abre no espírito. Então, meus irmãos, claro que nós nunca iremos nos contentar com a dor, mas nós, doravante, vamos buscar a nossa verdadeira cura. E não é a verdadeira cura só esperando que a doença do corpo se achegue para que as chagas espirituais se curem. Nós vamos nos antecipar. Nós vamos trabalhar, vigiar e orar para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes sejam e ressoem sempre na mais absoluta harmonia e ressonância com as leis universais, com o amor de Deus. Porque quando nós conseguirmos assim proceder, não ferirmos mais nenhuma dessas leis, não contrariarmos em nada o amor de Deus Pai por nós e a luz de Cristo por nós, nós teremos alcançado a absoluta e plena saúde. E rendamos graças a esse Deus que nos permite a dor no corpo físico, porque além de muito nos ensinar, ela nos liberta, não só das amarras que trazíamos outrora, mas sobretudo nos cura definitivamente e tanto nos ensina no caminho do amor e da libertação as nossas ilusões que infelizmente ainda trazemos. Qual é a fórmula da verdadeira saúde para a gente finalizar? Jesus Cristo e seu Evangelho. Vocês concordam, meus irmãos? Concordamos, né? Não há como negar, é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vós que estáis fadigado, e eu vos aliviarei. É Ele, essa fonte fecunda de amor e plenitude. Respeito e harmonia as leis divinas, o que eu falei agora há pouco. Nós precisamos aprender a viver de acordo e em harmonia com as leis divinas, porque são elas que refletem a perfeição e o amor de Deus no mundo. Reforma íntima. Helenice, como falávamos do nosso tão maravilhoso curso de aprendizes do Evangelho. Eu, inclusive, sugiro. O curso de aprendizes do Evangelho é um curso esquematizado pela Aliança Espírita Evangélica, que através de uma metodização específica nos permite trabalhar a nossa reforma íntima,
temos Jesus Cristo como nosso grande referencial. Ele, tão somente Ele, que deve ser o nosso referencial, exemplo máximo, sempre, né? Então trabalhemos, porque conforme vamos nos conhecendo, nós vamos identificando em nós as amarras que trazemos, as dores, os sentimentos que ainda nos impedem nessa marcha evolutiva para sermos ainda mais felizes, né? E nós já vivemos aqui um tantinho e já podemos dizer que sabemos como é bom conseguir perdoar, como é bom conseguir amar, como é bom se doar para o nosso irmão, como é bom passar a semana inteira fazendo uma feijoada, não é assim? Como é bom trabalhar anos a fio num bazar para arrecadar fundos para uma instituição que tanto precisa. Como é bom saber ouvir uma palavra mal falada e dizer: Jesus, dai ao nosso irmão o entendimento e permita que eu não sofra com isso, mas que eu tenha entendimento para amá-lo e ser indulgente para com o defeito dele. Como é bom! É fácil? Não! Jesus nunca disse que não seria fácil, mas ele disse que nós conseguiríamos. Por quê? Porque ele estaria conosco sempre. Então, confiemos nas promessas de Cristo para nós, porque ele nunca nos enganou, ele nunca nos iludiu. Ele sempre tão fiel e incomparavelmente amoroso, sempre nos atendeu e nos guardou e nos trouxe até aqui e haverá de continuar nos dirigindo até Deus. Que Jesus, o nosso divino Mestre e Salvador, luz do mundo, redenção da humanidade, continue a ser sempre o nosso guia, o nosso Mestre e a nossa direção. Que assim seja, graças a Deus. E é Ele, a gente se despede com Ele aqui. Tá bom? Gratidão, meus irmãos, gratidão.